Graça e paz, queridos. Bem-vindo à aula de número 3 da matéria Cristologia. Estaremos estudando nesse momento os estados de Cristo. A doutrina dos estados de Cristo começou a ser desenvolvida no século XVII. Os estados, porém, dizem respeito à pessoa do mediador, ou seja, na sua encarnação e depois da ressurreição. O primeiro diz respeito à vida terrena de Jesus, desde o seu nascimento até a morte na cruz do Calvário, e sua relação com a lei. O segundo diz respeito ao seu estado ressurreto, ou seja, após a sua ressurreição e ascensão aos céus. A encarnação e o nascimento de Cristo. Na encarnação, o Filho de Deus toma forma humana. Isso não quer dizer que ele deixou de ser o que era e sempre foi e sempre será, o Verbo de Deus, que se fez carne, como vemos em João, do 1 ao 3. Isso significa que, além da natureza divina, agora ele toma uma natureza humana, completa, que consiste em corpo e alma. Vemos isso em João 1,14, em Romanos 8,3, 1 Timóteo 3,16, 1 João 4,2 e 2 João 7. Através da encarnação, ele se tornou um membro da raça humana, derivado agora de sua natureza humana pela substância de Maria, ou seja, no ventre da bem-aventurada Virgem e pelo poder do Espírito Santo tomou forma humana. Vemos isso profetizado em Isaías 7,14 e na Nova Aliança vemos isso em Mateus 1,7 e Lucas 1, do 34 ao 35. A obra realizada pelo Espírito Santo fora dupla. Na concepção da natureza humana de Jesus, santificou essa natureza do modo a não se contaminar com a natureza pecaminosa de Maria. Embora nós somos ensinados pelas Escrituras que Jesus se humilhou a si mesmo quando se encarnou, isso ocorreu porque ele, na forma de carne, assumiu as nossas limitações e os nossos sofrimentos físicos e, por fim, a morte. Aqui uma observação, é muito importante entendermos isso. Na obra do Espírito Santo, na obra miraculosa do Espírito Santo, no nascimento de Cristo, houve dois fatos distintos. Primeiro, o Verbo se tornou carne, ou seja, Jesus ali se tornou homem, humano. No entanto, essa natureza não se contaminou com o pecado de Maria. Maria, como nós sabemos, a bendita mãe de Jesus, enquanto a carne, ela tinha uma natureza pecaminosa, mas essa natureza pecaminosa não contaminou o Cristo. Portanto, Jesus ele teve uma natureza humana, mas pela obra do Espírito Santo de Deus, por sua divindade, ele não se contaminou com a natureza pecaminosa de Maria. Os sofrimentos de Cristo. Os sofrimentos de Jesus não se resumiram em seu Calvário, sua vida foi de sofrimento, porquanto ele seria conhecido como homem de sofrimento e de dores. Vemos isso profetizado em Isaías 53, 3. Foi a vida de um servo, a vida de alguém sem pecado, vivendo num mundo amaldiçoado pelo pecado. O caminho de obediência foi para ele um caminho de sofrimento. Vemos a referência sobre isso em Mateus 26, 39. Os ataques de Satanás e o ódio e a incredulidade de seu próprio povo, a perseguição dos líderes religiosos, sua solidão foi opressiva e seu senso de responsabilidade esmagador. Nós podemos ver esse fato quando Jesus ali no Getsemane, ou Getsemane, como alguns queiram, orando ao Senhor. O texto bíblico vai relatar que, ao orar ao Senhor, Jesus foi tomado de uma agonia tão profunda que seu suor se transformou em sangue. Então, o senso de responsabilidade sobre o Senhor, como nós acabamos de ler, a sua solidão foi opressiva, o seu senso de responsabilidade esmagador. Devido à sua perfeição ética, sua paixão pela justiça, santidade e verdade, os motivos de seu sofrimento foram para ele muito mais numerosos do que são para nós. As tentações sofridas por Jesus foram uma parte dura em seu sofrimento, mas ao passar pelas provações humanas,
ele se assemelhou aos nossos sofrimentos. No entanto, suas tentações não eram resultantes de uma natureza decaída e pecaminosa como a nossa. Embora possa ser difícil entender pelo fato de que a tentação seja decorrente do pecado, então a pergunta que vem é: como pode ter Jesus ser tentado sem pecar? A resposta não está na lógica humana, mas na obra sobrenatural do Espírito Santo, na concepção de Jesus no ventre de Maria, como nós podemos ver em Hebreus 4, do 14 ao 16. E eu gostaria de ler esse texto com vocês. Hebreus 4, 14 ao 16, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sumo sacerdote, poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender a nossa fraqueza. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. A morte de Jesus Cristo. Quando falamos da morte de Cristo, é importante entender que falamos da morte física. Cristo não morreu por um acidente, pela mão de um assassino, ou em decorrência de uma enfermidade, mas ele morreu em decorrência de uma sentença judicial. Era importante que assim fosse, porque ele tinha que ser contado entre os transgressores. Tinha que ser julgado e condenado por um juiz romano, que na época representava o mais alto poder judicial no mundo, funcionando pela graça de Deus e dispensado como justiça em nome de Deus. Além disso, tem significado especial para ter sido decapitado ou apedrejado até a morte, mas sim crucificado. Esse tipo de castigo romano era o mais terrível dos castigos, que era sentenciado os mais vis criminosos e a escória da humanidade, satisfazendo assim as exigências mais extremas da lei. Ao mesmo tempo, sofreu uma morte maldita, dando com isso prova de que tomou maldição por nós. O sepultamento de Cristo. Poderia parecer que a morte de Cristo foi um último estágio de sua humilhação, especialmente à vista das últimas palavras na cruz, quando Jesus disse: tudo está consumado. Mas essas palavras, com toda a probabilidade, se referem aos seus sofrimentos ativos. É perfeitamente claro que seu sepultamento foi também uma parte da sua humilhação. A volta do homem ao pó é parte do castigo do pecado, como vemos em Gênesis 3,19. Além disso, diversas passagens nas Escrituras indicam claramente que a permanência do Salvador na sepultura eram uma parte da sua humilhação. Vemos isso em Salmo 16:10, em Atos dos Apóstolos 2, 27, 31, Atos 13, do 34 ao 35. O pecador é apresentado como sendo sepultado com Cristo, e isso se refere à descida, ao despojamento e à destruição do velho homem. A descida de Cristo ao Hades. O Hades, que é a palavra que é usada no Novo Testamento para o inferno, ou lugar dos mortos. Depois da morte física de Cristo, a palavra sagrada nos ensina que seu espírito desceu ao Hades. Segundo as passagens descritas em Salmo 16, do 8, 10, Efésios 4, 9 e 1 Pedro 3, 18 ao 19. Segundo as igrejas reformadas, essas passagens são figuradas e simbolizam a ideia de que Cristo sofreu as agonias do inferno no Getsêmani e na cruz entrou num profundo estado de humilhação em sua morte. Para os anglicanos, o Espírito de Cristo desceu ao mundo dos mortos, na parte chamada paraíso, habitação das almas do justo, e lhe expôs completamente a verdade. Para os católicos romanos, Cristo desceu ao Limbus, depois de sua morte física, aonde os santos do Antigo Testamento estavam encerrados, os libertando e os conduzindo aos céus. Para os luteranos, Cristo, em seu primeiro estágio, desceu ao Hades em exaltação, uma marcha triunfante entre sua morte e ressurreição, para celebrar sua vitória sobre os poderes das trevas. O estado de exaltação.
No estado de exaltação, Cristo saiu debaixo da lei, que era uma obrigação pactual da antiga aliança, tendo ele pago a penalidade do pecado, e merecido a justiça, a vida eterna para o pecador. Como mediador, começou a gozar então do favor total e do bom prazer de Deus, e foi coroado com glória e honra correspondentes. Também teve de demonstrar sua condição que a penalidade do pecado foi anulada. Sua exaltação foi também sua glorificação. A ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo vai muito além do fato extraordinário da união do corpo que estava morto e agora unido e ressurreto à sua alma. Por isso ele é chamado de as primícias dos que dormem. Nós vemos isso lá em 1 Coríntios 15, 20. E também o primogênito dentre os irmãos. Vemos isso em Colossenses 1,18 e Apocalipse 1,5. Consiste então que nele a natureza humana, tanto o corpo como a alma, foi restaurada à pureza, força e perfeição original. Por isso, também Cristo é chamado de segundo Adão. Vemos isso em 1 Coríntios 15, do versículo 45 ao 47. Essa ressurreição ela tem um triplo significado. Primeiro, é uma declaração do Pai de que Cristo satisfez todas as exigências da lei. Segundo, simboliza o que acontecerá aos crentes na justificação, no seu nascimento espiritual e na sua ressurreição futura. Glórias a Deus por isso. Vemos isso em Romanos 6, do 4 ao 5 e versículo 9, Romanos 8, 11, 1 Coríntios 6, 14, 1 Coríntios 15, 20 ao 22, 2 Coríntios 4, 10 ao 11, versículo 14, Colossenses 2, 12 e 1 Tessalonicenses 4, 14. Terceiro, é a causa da nossa justificação, regeneração e ressurreição final. Louvado seja Deus. Vemos isso em Romanos 4, 25, Romanos 5, 10, Efésios 1, 20, Filipenses 3, 10 e 1 Pedro 1, 3. A ascensão de Cristo. A ascensão de Cristo não é tão enfatizada nas Escrituras como a sua ressurreição. A ressurreição foi o ponto decisivo da vida de Jesus. A ascensão é o cumprimento necessário depois da ressurreição, já que o Senhor veio dos altos céus e agora voltará para o seu Pai. Jesus se referiu à sua ascensão muitas vezes enquanto ainda estava com os discípulos, antes da crucificação. Vemos referência a isso em João 6, 62, João 14, 2 e 12, João 16, 5, 10, 17 e 28. Lucas fornece uma dupla explicação sobre a ascensão. Lucas 24, 50 ao 53, Atos dos Apóstolos 1, do 6 ao 11. Paulo refere-se a ela repetidas vezes, como podemos ver em Efésios 1, 20, Efésios 4, do 8 ao 10 e 1 Timóteo 3, 16. E a Epístola aos Hebreus chama nossa atenção para o seu significado. Hebreus 1, 3, Hebreus 4, 14 e Hebreus 9, 24. A ascensão foi um ascender visível da pessoa do mediador da terra para o céu. Isso indica claramente que o céu e a terra são lugares distintos. Essa mudança também é uma transformação na natureza humana. Essa natureza passou pela plenitude da glória celestial e foi perfeitamente adaptada à vida do céu. O céu é a primeira habitação dos seres criados, como os anjos, e agora com os santos. Mateus 18, 10 e 2 Coríntios 5 e 1 faz uma menção a isso. E é muitas vezes mencionado junto à terra, que é um lugar. 1 Crônicas 16, 31 e Eclesiásticos 5, 2, Isaías 61, 1. Além disso, a Bíblia dirige os nossos pensamentos para cima ao falar do céu e para baixo ao falar do inferno. Deuteronômio 30, 12, Josué 2, 11, Salmo 139, 8 e Romanos 10, 6, 7 fazem menção a esse fato. Nas ascensões, vemos Cristo
como o nosso grande sumo sacerdote, entrando no santuário interior para apresentar ao Pai seu sacrifício consumado. É profético da ascensão de todos os crentes que estão agora mesmo assentados com Cristo nos lugares celestiais. Efésios 2:6. E estão destinados a estar com Ele para sempre. Evangelho de João 17:24. A entronização de Cristo à mão direita de Deus. Depois da ascensão, Cristo tomou o seu lugar no trono, à mão direita do Pai. Ele havia predito que assentaria à mão direita do Todo-Poderoso, como vemos em Mateus 26:64. Pedro menciona isso em seus sermões, em Atos 2:3 ao 36 e Atos 5:31. E diversas passagens nas epístolas se referem a esse fato, como vemos em Efésios 1, do 20 ao 22, Hebreus 10:12, 1 Pedro 3:22, Apocalipse 3:21 e Apocalipse 22:1. A expressão mão direita de Deus é uma expressão figurada e não literal. Significa que as rédeas da igreja e do universo estão nas mãos de Cristo. O Deus homem governa e exerce autoridade sobre todos e sobre tudo. Apresenta seu sacrifício consumado e eficaz diante do Pai e intercede pelos santos. A volta física de Cristo. O estágio mais elevado da exaltação de Cristo não é alcançado até que ele volte na condição de juiz. Ele mesmo a ela se refere com prerrogativas especiais, como podemos ver no Evangelho de João, capítulo 5, 22 ao 27, e o mesmo fazem os discípulos em Atos 10, 42 e Atos 17, 31. Diversas outras passagens referem-se também à sua atividade judicial, como podemos ver em Mateus 19, 28, Mateus 25, do 31 ao 34, Lucas 3, 17, Romanos 2, 16, Romanos 14, 9, 2 Coríntios 5, 10 e 2 Timóteo 4, 1, além de Tiago 5, 9. A segunda vinda de Cristo terá como finalidade julgar o mundo e aperfeiçoar a salvação de seu povo, e marcará a vitória completa de sua obra redentora. Verificação de aprendizagem. 1. As Escrituras nos ensinam que Cristo, em sua encarnação, se humilhou a si mesmo. Explique esse estágio de vida de Cristo com referências bíblicas e o porquê. 2. Como Cristo pode ter recebido um corpo e uma natureza humana sem se contaminar com o pecado humano? 3. Qual o significado de Cristo ter morrido uma morte judicial? Explique com suas palavras e o que a morte de cruz implicou nesse fato. Para atividades complementares, queridos, eu peço aos irmãos que estejam lendo os evangelhos de Lucas, o evangelho de João, e que os irmãos façam um breve comentário sobre esses evangelhos e o foco principal de cada autor. Lucas, ele tem um foco em especial, e o evangelho de João também tem um foco em especial. Que os irmãos eles possam ler esses evangelhos e possam fazer um breve comentário sobre o foco que cada um evangelista deu no seu evangelho. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam cada vez mais se aprofundar no estudo, no conhecimento da palavra, porque Cristologia é uma matéria intrigante, é uma matéria que realmente é muito gostoso de estudar, é uma matéria que nos traz conhecimento, que nos traz profundidade, não somente para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, mas também possamos expor com segurança a nossa fé. Que Deus abençoe os irmãos e em breve estaremos juntos.